Galera, o que foi esse episódio de hoje de Demon Slayer, hein? Como assim, você ainda não viu? Então fica nesse vídeo que na sequência eu vou contar detalhe a detalhe o que aconteceu no capítulo. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. Então no vídeo de hoje, gente, eu vou contar tudo o que aconteceu nesse quinto capítulo da segunda temporada de Demon Slayer. Só antes de eu começar aqui o vídeo, novamente eu venho aqui pedir aquela ajuda pra vocês. Já começa deixando o like nesse vídeo e caso você esteja assistindo e ainda não seja inscrito do canal, já se inscreva também, gente. Isso é algo, tanto like quanto a inscrição, que vai demorar aí no máximo um segundo. Um clique que vocês vão fazer e vocês não têm noção quanto isso ajuda na divulgação do meu trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a história do capítulo de hoje. Bom galera, o capítulo de hoje, então ele começa com a investigação do Uzui. O Uzui estava à procura da Hinatsuru. De fato ele consegue localizar, ele identifica que ela estava presa numa casa, inclusive ela estava amarrada, né, por faixas nessa casa. E aí ele liberta ela e começa a conversar com ela para entender o que tinha acontecido. E aí nessa conversa, gente, a Hinatsuru, ela informa para o Uzui que ela descobriu, né, que a cortesã Warabihime de fato era uma Oni, ela conseguiu ter essa certeza. Porém, ela também percebeu que a cortesã suspeitava dela. Então, numa tentativa dela conseguir sair na casa e passar essa informação para o Uzui, o que ela faz? Ela se envenena para que ela tivesse uma desculpa de fato de precisar de um atendimento médico e com isso não levantaria suspeitas da saída dela, né? Porém, não dá muito certo isso, porque a cortesã, até por já suspeitar dela, o que a cortesã faz? A cortesã, ela dá para a Hinatsuru um lenço, né? Uma faixa, e essa faixa é justamente a faixa característica da Daki, né? Então é uma faixa que vai observar todo o passo da Hinatsuru e também serve para atacar ela se precisar, né? Então numa investida aquilo serviria como uma arma também contra a Hinatsuru, né? E aí, galera, até por isso, não sei se vocês se recordam que há uns capítulos atrás essa missão do Tanjiro, do Inosuke e do Zenitsu irem para as casas é porque as esposas do Uzui pararam de se comunicar com ele. E é exatamente por isso que a Hinatsuru ela para de se comunicar. Porque não tinha, ela sabia que ela estava sendo observada e qualquer momento ela poderia ser pega. Então aí ela parou de se comunicar e ao mesmo tempo, na sequência, ela é capturada pela Daki, né? Então ela fica ali aprisionada até esse momento que o Uzui de fato consegue resgatar ela. E aí, galera, após essa conversa que ele teve então com a Hinatsuru, ele fala para ela que assim que o antídoto fizer efeito, que ela saia imediatamente do distrito. Novamente, aquilo, ele pensando no bem-estar dela, para que ela não corresse mais perigo do que até então ela já tinha corrido, né? E na sequência, o Uzui, ele vai atrás do Oni, ele tenta identificar onde o Oni está, né? Então, ele escuta um som, a partir desse som ele começa a rastrear o Oni. E aí ele identifica que o som está vindo debaixo da terra. Então o que ele percebe? Ele percebe que está ocorrendo uma batalha embaixo da terra. Então ele faz uma investida para que ele conseguisse ir até onde estava ocorrendo aquela batalha. Em seguida, galera, o episódio corta e eles retornam para a batalha entre o Tanjiro e a Daki. Então, o que a Daki percebe? A Daki percebe que a espada do Tanjiro ela já está começando a trincar. Então, a partir desse momento, ela começa até tirar um sarro realmente da arma dele. Ela acaba menosprezando o ferreiro, né, que forjou de fato aquela espada, dizendo que ele não devia ser um ferreiro tão bom assim, já que em um único ataque que ele fez, a espada já lascou, né? E isso deixa o Tanjiro muito irritado. E na verdade, galera, o Tanjiro ele sabe que não é que a espada é uma espada ruim, muito pelo contrário. A espada, inclusive, é o mesmo ferreiro que forja as espadas dos Hashiras, né? E a gente sabe o potencial que uma espada de um Hashira tem. Não pela espada em si, mas pelo seu usuário, o manuseio do seu usuário. E o Tanjiro ele chega exatamente nessa conclusão. Que não é que a arma dele seja uma arma ruim, ele que não conseguiu usar da maneira adequada.
E além dessa conclusão também, galera, o Tanjiro ele acaba colocando em dúvida a própria habilidade dele, se ele seria capaz de dominar a respiração da água, assim como o seu mestre conseguiu dominar, assim como o Hashiro Tomioka, né, conseguiu dominar. Então ele coloca em xeque a própria habilidade dele, se ele conseguiria ou não, se ele seria capaz ou não. E nesses pensamentos ele acaba chegando à conclusão que ele tem uma habilidade um pouco maior em dominar a respiração Hinokami Kagura, né? Ele consegue, ele acredita que o corpo dele tem uma facilidade maior, seja mais propensa a dominar essa respiração. E aí o único empecilho em relação a essa outra respiração, acho que como todos nós já sabemos, e ele sabe também, é que pela força que essa respiração ela exige, até pelo poder realmente que ela traz nos golpes, o corpo dele não consegue dar diversos ataques, né? Ele não consegue fazer ataques consecutivos. Então, nesse momento, é a principal falha, né? Seria o principal ponto fraco dessa técnica dele. E o que é legal, galera, de ver nessa parte é que por mais que ele saiba que tem esse ponto fraco, que ele não vai conseguir fazer muitos ataques consecutivos, mesmo treinando bastante, ele não vai conseguir, mas mesmo assim ele faz a investida Hadaki. Então ele ataca ela com essa respiração. É muito legal de assistir no capítulo porque nós conseguimos ver a surpresa realmente. Ela fica surpresa quando ela vê a mudança de respiração. Porque até por uma leitura que ela mesma faz, os ataques dele ficou mais aguçado. Então não foi simplesmente uma mudança de respiração, uma mudança somente no estilo da respiração, e sim como um todo. É como se ele tivesse subido um patamar, né, nos ataques dele. E é essa a visão que ela tem. Então ele faz esse ataque, ela de fato fica muito surpresa, mas mesmo assim ainda não é o suficiente para que ele consiga derrotar a Hadaki. E aí nesse momento da luta, galera, o Tanjiro ele começa a chegar à conclusão do quê? Que os ataques dele, por mais que tenham força, sim, obviamente como eu disse, né, a mudança de respiração deixou o ataque dele mais forte, só que os ataques dele são muito lentos. Então ele até consegue ver algumas brechas que ele poderia acertar a Hadaki, só que pelo fato do ataque ser lento, a brecha aparece e logo some. Então ele não consegue ter uma efetividade nisso, né? Então o que ele percebe? Ele percebe que ele vai ter que elevar a temperatura dos ataques dele. Como essa respiração ataque ele é baseado no fogo, quanto mais calor, quanto mais quente, teoricamente o ataque ele vai ser mais forte e se tornando mais rápido também, né? Então ele chega a essa conclusão, que ele vai precisar elevar, aumentar a temperatura dos ataques dele, porque ele quer de fato enfrentar a Hadaki, porque ele não quer que ninguém mais sofra nenhuma perda, assim como ele sofreu na questão da família dele, como outras pessoas ao longo da história já sofreram perdas também. Então ele não quer que ninguém mais passe por esse tipo de dor. Então, baseado nesse sentimento, que ele decide sim enfrentar a Hadaki com tudo que ele tem. E aí, como não poderia ser diferente, né, galera, o episódio recorta, então ele sai um pouquinho desse foco da luta do Tanjiro e Hadaki, e ele volta um pouquinho no tempo para casa Ojimoto, que é onde o Inosuke está. Então o que ele está fazendo lá? Ele está tentando localizar o esconderijo do Oni. Então aquela rota, lembra que nós falamos uns capítulos atrás, que eles chegaram à conclusão que provavelmente teria alguma rota que interligasse as casas, ou uma rota de fuga. Então é isso que ele está tentando identificar. E aí o Inosuke, quando está na casa, ele sente a presença do Oni. E através dessa presença, ele identifica onde é a entrada do esconderijo. E aí a partir desse momento, ele consegue cavar um buraco no piso da casa mesmo, e ele adentra o esconderijo do Oni. E assim que o Inosuke chega lá, galera, o que ele identifica? Então, ele chega no esconderijo, primeira cena que ele vê várias pessoas presas em faixas. Então, aí o que ele identifica é uma faixa, e ele já tem essa conclusão, que justamente a maneira que
o Oni prende as pessoas, né? Que ele captura as pessoas. Então ele usa aquela faixa feminina para pegar as pessoas. Então ele identifica diversas pessoas presas nessa faixa. Uma das pessoas que ele identifica logo de cara é o próprio Zenitsu. Então ele já vê o Zenitsu preso. Quando ele está pensando no que fazer, ele se depara com um Oni lá em forma de faixa. E aí, galera, nesse momento que o Inosuke ele encontra o Oni prontamente já ataca ele. Só que todos nós já conhecemos a intuição aguçada do Inosuke. Então, assim, o próprio Oni se surpreende, porque além dele conseguir, o Inosuke conseguir desviar dos ataques do Oni, ele está conseguindo desviar e ainda libertando as pessoas que estão presas na faixa. Então isso chama muita atenção do Oni, e ele percebe, ele reconhece realmente que aquele caçador não é um caçador comum, que a intuição dele é muito mais aguçada do que o normal. E aí tem uma cena muito legal, galera, nesse momento, que ela, além de ser uma cena muito legal, é uma cena bem reveladora também, porque nesse momento que o Oni tá vendo isso que está acontecendo, ou seja, tá admirando, contemplando ali as habilidades do Inosuke, a Daki entra em contato com ele, conversa com ele, falando assim, que quer que capture o Inosuke, porém que capture ele vivo. Então é uma cena muito reveladora porque nesse momento a gente consegue identificar que a Daki, ela tem mais um Oni ali que ajuda ela nessas capturas. Então a gente já identifica que são dois Onis, né? A Daki como a Oni superior e esse Oni até então em forma de faixa, que nos foi apresentado nesse episódio. E dando continuidade à batalha, galera, o Inosuke ele continuou as investidas contra o Oni, né? Contra esse Oni que tem a forma de faixa. Porém, logo ele começou a perceber o seguinte, ele não conseguiria continuar atacando o Oni e ao mesmo tempo defendendo as pessoas que ele já tinha libertado. Porque ao mesmo tempo que ele libertava as pessoas, o Oni tentava capturar as pessoas de novo. Então ele não conseguiria atacar, se defender e defender as pessoas. Quando ele está nesse dilema do que ele faz, tentando proteger as pessoas que ele já libertou, surgem duas personagens para ajudar o Inosuke, né? Que é a Suma e a Makio, que são duas das esposas do Uzui. Então elas surgem, elas começam a ajudar ele a defender as outras pessoas que ele já tinha libertado, e elas começam também a libertar outras pessoas. E aí nesse momento tem uma cena sensacional, galera, que aparece o Zenitsu. E ele entra realmente como um trovão. Ele faz um ataque muito rápido, inclusive surpreende até o próprio Inosuke, porque ele aparece do nada e em um piscar de olhos ele liberta diversas pessoas, galera. É uma cena sensacional que eu particularmente assisti só essa cena umas 3 vezes. Foi muito boa mesmo. E não bastando apenas essa cena, galera, da entrada do Zenitsu, que pra mim foi uma das cenas que roubou o episódio, né? Não foi a única, mas foi uma das... o próprio Oni fala que aquele caçador, ele fazia um som parecido a um trovão, né? O ataque dele, a presença dele. E que ele estava sentindo uma outra presença que fazia um som similar a um trovão. E aí vocês podem imaginar quem é? Exatamente, galera, era o Uzui. Então nesse momento, o Uzui, ele entra dentro do esconderijo do Oni, né? Daquela caverna. E se o ataque do Zenitsu foi rápido, o dele a gente não precisa nem falar, né? Em um piscar de olhos, ele libertou todas as pessoas que estavam presas até então por aquelas faixas. E aí depois que ele liberta, galera, tem uma cena que eu achei bem legal, que mostra um pouquinho da personalidade do Uzui. Ele faz muita questão de ver como a Sumi e como a Makio elas estavam. Então ele demonstra realmente se importar muito com elas. Dá pra ver realmente esse carinho que ele tem por elas. Essa preocupação de fato que ele tem por elas. Tanto que essa missão que ele fez, onde ele envolve o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu, foi pensando também no bem-estar delas. Então essa cena deixa muito claro. E é até legal de ver, porque tem alguns flashbacks durante essa cena que mostra como elas foram criadas. Elas não estavam acostumadas com esse tipo de tratamento, né? Então isso, no momento que o Uzui vai e num gesto de carinho passa a mão na cabeça delas, meio que dizendo, que bom que vocês estão bem, tô aqui por vocês, elas ficam bem emocionadas, né? E isso é uma cena muito legal que tem nessa sequência. E
E aí no final do episódio, galera, nós temos a cena onde o Uzui está preparando um ataque contra aquele Oni. Então o episódio ele termina exatamente nesse momento. Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Então assim, espero que vocês tenham gostado. Estou gostando muito de fazer essa série dos capítulos, né, de Demon Slayer. Se vocês estão gostando, deixa aqui no comentário. Deixa aqui também o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos. E só reforçando aquele pedido do início do vídeo, não esqueça, deixa o like, se inscreva se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Isso vai ajudar muito na divulgação do canal. Tá bom, galera? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Fui!